Olá, boa noite para todo mundo. Como sempre, a gente tem o nosso devocional e ele é feito pela manhã, mas eu queria vir aqui e falar com você da palavra do Senhor. É o que vai ser feito, mas porque eu estou lendo o livro de Isaías. E eu, na minha leitura, Deus ministra muito profundamente na minha vida ali. Mas enquanto eu meditava e eu reagindo àquilo tudo, ainda que eu ainda estou vivendo da presença, da busca, da entrega, eu lembrei de um louvor que falava sobre o Espírito Santo. E é promessa para a nossa vida, o Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa. O Senhor disse isso pra gente. Em Atos 1:4 diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eu estava aqui e o Espírito Santo ministrou esse louvor e fez me lembrar do que a gente vive, da promessa que a gente recebeu, do selo que o Senhor colocou sobre nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo da justiça, e etc e tal. Ele nos guia, ele nos orienta. E é a promessa para a nossa vida. O Senhor disse assim aos seus discípulos que era necessário que ele voltasse ao Pai, que ele precisava ir, porque se ele não fosse, aquele Consolador não viria. Entenda, Jesus estava aqui em carne, o nosso esposo, estava aqui. E a presença de Jesus para os discípulos, assim, olho no olho, aquele abraço, sabe, a presença de tocar em Jesus e etc. É importante, era importante, continua sendo importante, né? Quem dera eu, naqueles tempos, ter andado com Jesus daquela forma, tão perto ali, que você pudesse abraçar, assim como nós nos abraçamos aqui, como abraçamos nossos familiares e assim por diante. Hoje nós somos abraçados por Jesus, nós o abraçamos também, mas é num plano espiritual, é num plano que aqui no físico, espiritualmente, ele habita em nós, ele convive, habita com a gente, habita em nós, somos o seu templo, somos o templo do teu Espírito Santo que ele nos concedeu com tanto amor, esse Consolador que nós temos que ter intimidade, temos que amar, estar com a pessoa do Espírito Santo, temos que respeitá-lo, temos que ter temor ao Espírito de Deus. Então, essa é a promessa para a nossa vida. Ah, mas você está há muito tempo na igreja, há muitos anos na igreja, e você não sabe como ter o Espírito Santo, não sabe, primeiro, que o Espírito Santo, ele habita em templos limpos. Olha o barulho, gente, não liga não, vamos prestar atenção aqui. O Espírito Santo, ele habita em você, que é o templo do Espírito Santo, você. Quando você está limpa, quando você está, sabe, lavada no sangue de Jesus, você aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, faz a obra, busca, ora, jejum e ainda nada. Eu vou dizer, quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu fui batizada num curso, numa reunião que eu tive de obreiros. Eu estava ali para ser ministrada, para aprender a como agir com as pessoas, para aprender como, né, agir segundo a palavra de Deus. E eu fui ministrada.
através de uma palavra. E ali o pastor fez uma busca e eu fui, cheia, fui repleta do Espírito Santo. E aquele dia foi maravilhoso, porque eu depois que fui batizada nas águas, fui buscando como o teu Espírito Santo, e eu aprendi que eu tinha que ser limpa, que eu tinha que deixar os pecados, etc e tal. E eu lia Atos dos Apóstolos e comia esse livro com tanta fome. E aí eu fui aprendendo. E eu vou ler para vocês mais Atos 1, no 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós testificamos do nome de Jesus em todos os lugares, porque o Espírito Santo ele nos guia. Nós somos sensíveis ao Espírito de Deus. Ele nos move conforme quer, ele nos usa conforme quer. E nós somos testemunhas de Jesus em todos os lugares, até os confins da terra. E ali nós falamos de Jesus, do amor de Jesus, a luz dele resplandece em nós não estamos mais em trevas, o Senhor é que habita na nossa vida. E eu procurava como ser cheia do Espírito Santo e creio que você também. Mas entenda, é promessa. E eu vou ler para vocês aqui Atos 2, do 38 ao 39, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E eu tinha entendido que o Senhor tinha me chamado ali. E assim como Ele chama você também. Ah, mas eu não recebi o Espírito Santo. Você vai ter, porque é promessa. E ela é de direito dos filhos. Você recebeu Jesus como seu Salvador único, suficiente para toda a eternidade. Seu pai, seu esposo, seu guia. Então é promessa. E ela diz respeito aos filhos, a todos e a todos que Jesus chamar. E o Pai chama você. O nosso Senhor também chama você. Então você tem que se limpar, se livrar dos pecados. O Espírito Santo ele é maravilhoso. Ele é nosso guia. Ele intercede por nós, porque a gente não sabe orar como convém. Nem todas as palavras que nós queremos dizer a Deus, nós não sabemos expressar direito, não sabemos. A gente quer comover, a gente quer mover o coração de Deus para nós, para Ele ouvir e atender nossas orações, e às vezes a gente não sabe como fazer. Eu vou ler para vocês Romanos 8, 26, que diz assim, deixa eu só pegar aqui para vocês. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, tem ciúme da gente, tem zelo por nós, tem amor por nós, cuidado. Por isso que nos guia pelo caminho correto. Então a gente não sabe direito como fazer as orações, como fazer as nossas petições a Deus. E Ele com todo fervor, gemidos inexprimíveis, mais profundo, mais a fundo do que a gente nem entende. Ele intercede a Deus. Quando nós falamos em línguas, quando nós falamos na língua dos anjos, nós não falamos aos homens, falamos a Deus. E aí o Espírito Santo fala a Deus e ele intercede a Deus, e Deus entende o que o Espírito Santo fala. Quando a gente fala, Espírito Santo intercede ao Pai por mim, o Senhor entende. E o Espírito Santo intercede. Põe essa palavra no seu coração, busque dessa forma. Leia Atos, leia Romanos, procure como ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, e que Ele possa entrar em você agora, habitar em você, porque você é templo dele, e a promessa te diz respeito, porque você é filho. Nós somos filhos, somos templo do Espírito de Deus, e Ele ama todos nós.